A influência de Fichte se deixa ver aqui, sobretudo, pela ênfase dada à questão antropológica, à pergunta pelo homem e sua destinação. Não é casual que, na quarta carta, Schiller se refira com tanto entusiasmo às preleções de Fichte sobre a destinação do erudito, citando a primeira delas, relativa à destinação do homem em si. Também não é casual que essa referência se dê num contexto em que ele já se distancia de um traço marcante em Fichte e em Kant, antecipando a distinção que fará na 13ª carta, na qual mais uma vez se refere explicitamente a Fichte, a distinção entre o espírito e a letra do idealismo transcendental. A filosofia de Schiller se apresenta como uma brilhante tentativa de liberar esse espírito. Bem, o que isso significa e o que isso implica? O desconforto de Schiller com o que hoje chamaríamos, talvez via Nietzsche, de os traços ascéticos e nihilistas de Kant e Fichte era notável. Como filósofo, Schiller foi um metafísico, mas eu não conheço outro metafísico que, como ele, tenha sido capaz de exigir com tanta veemência o reconhecimento da dignidade humana como uma natureza mista. A expressão natureza mista é uma expressão do próprio Schiller. Talvez a formação em medicina, o trato como poeta e dramaturgo com a condição humana e a experiência de uma longa e fatal enfermidade o tenham imunizado contra toda tendência à depreciação do sensível. Seu racionalismo encarnado, digamos assim, exigia a unidade da natureza humana como o seu enobrecimento. Esse motivo, a nobreza, o enobrecimento do homem, é recorrente nas cartas sobre a educação estética. Schiller distinguia, de modo inusual, entre o selvagem e o bárbaro. Enquanto aquele, o selvagem, viveria simplesmente sob a tirania da sensibilidade, este, o bárbaro, a submeteria implacavelmente à coerção de princípios racionais, como se a virtude se desenhasse nas cicatrizes resultantes das feridas abertas numa sensibilidade a ser contida a todo preço. Em sua letra, o idealismo transcendental tenderia a isso. Schiller via o virtuoso kantiano como um monge que ganhara o mundo, mas levando consigo o mosteiro. Restituir ao idealismo transcendental o seu espírito implicava desbarbarizá-lo. Isso certamente também implicava o reconhecimento dos direitos do sensível, mas nunca contra o interesse da razão pela liberdade. Para Schiller, a natureza humana era mista e não irremediavelmente antagônica. A concordância do homem consigo mesmo, enfaticamente exigida por Fichte, significava para Schiller a reconciliação entre o racional e o sensível. Ela seria a meta ideal de um processo de formação que se punha a todos e a cada um como uma tarefa infinita. Para além do bárbaro e do selvagem, o homem nobre, cultivado, seria aquele desperto para o sentido dessa tarefa como a suprema destinação humana. Schiller via as obras de arte bem conseguidas como símbolos dessa destinação humana realizada, pois nelas os elementos formais e materiais constituiriam uma unidade exemplar, em tudo semelhante não só a uma individuação não mutilada, como também a criação de um Estado efetivamente capaz de instituir a liberdade, ou seja, de fazer valer o universal sem a supressão das individualidades. Essa certamente é uma ideia que terá uma história longa, né? Nós reencontramos, de certo modo, variantes desse argumento, tanto, por exemplo, na obra do Marcuse, como na obra do Adorno, e consiste basicamente na pretensão de fazer ou de tomar a síntese estética, tal como ela se materializa numa obra de arte bem conseguida, né,
como paradigma tanto da síntese do eu, da personalidade, né, de uma individuação bem conseguida, como também como um paradigma da própria síntese social e política. Nas cartas sobre educação estética, todas essas três referências estão dadas assim, de uma forma absolutamente clara, a começar especialmente pela quarta carta. Bem, esse caráter simbólico da arte não seria uma prerrogativa exclusiva da arte, mas o traço distintivo do estético ou da beleza em sua acepção mais ampla. Ao se propor a deduzir um conceito racional puro da beleza a partir da natureza humana universal, Schiller queria tornar plausível a tese de que a beleza é uma dimensão necessária da nossa natureza. Portanto, que ela estaria submetida a uma legislação tão universal quanto aquela que subjaz ao moralmente justo e ao teoricamente verdadeiro. E como o que estava em jogo, especialmente em face do problema político do presente, era a educação estética do homem, o primado do problema antropológico se impunha, pois a pergunta pelo homem é a pergunta por aquele que é, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto de uma educação pela qual ele deve vir a si, tornando-se no que é. A autorreflexão da razão, então, se adensa num movimento pelo qual é absorvida pelo que, à primeira vista, se afigura como uma antropologia transcendental. A filosofia elementar de Schiller consiste numa tentativa de realizar aquela autorreflexão da razão mediante o que eu prefiro chamar de uma analítica antropológica. Essa analítica se concentra em dois momentos de sobre a educação estética do homem. O primeiro momento, que se estende da 11ª à 16ª carta, consiste no que ele chama de a via da abstração, ou seja, o caminho pelo qual Schiller estabelece os dois conceitos limite, a partir dos quais já não mais podemos retroceder na análise da natureza humana. Esses conceitos são o conceito de pessoa e o conceito dos estados, ou, como ele também diz, né, o si mesmo, das Selbst, e suas determinações. A pessoa é o que no homem permanece, enquanto seus estados se transformam ininterruptamente. O Selbst e suas determinações formam, assim, uma unidade, configurando o que poderíamos chamar de estrutura da subjetividade transcendental. Esse é o princípio da filosofia elementar, dessa filosofia primeira que começa a ser delineada através de uma analítica antropológica, pois o que se visa aqui em última instância é a dedução de um conceito racional puro do belo. O homem se afigura assim como a unidade da não-identidade do Selbst, o si mesmo, e suas determinações, portanto, do idêntico e do não idêntico. Essa unidade se deixa ver melhor à luz de uma proposição que é nada menos que o Grundsatz, né, a proposição fundamental da filosofia elementar de Schiller. A proposição diz: somos pura e simplesmente porque somos. À primeira vista, tudo se passa como se estivéssemos diante da proposição fundamental da doutrina da ciência de Fichte, ou seja, a autoposição incondicionada do eu. De fato, trata-se de uma autoposição incondicionada, mas não do eu, e sim da estrutura da subjetividade transcendental como a estrutura da natureza mista do homem. Somos o que somos, pura e simplesmente porque somos como somos. O que está em jogo é o nosso ser assim em sua estrita facticidade. Schiller dirá: não somos porque pensamos, queremos e sentimos, nem pensamos, queremos e sentimos porque somos. Somos porque somos. Se admitimos que pensamos, queremos e sentimos porque somos, fazemos da pessoa o fundamento dos estados. E se admitimos que existimos porque pensamos, queremos e sentimos, fazemos dos estados o fundamento da pessoa. No primeiro caso, nossos estados jamais poderiam se transformar
pelo que não seriam estados. No segundo, nossa pessoa jamais poderia ser a mesma, pelo que não seria uma pessoa. Se fundamentamos os estados na pessoa ou a pessoa nos estados, temos ou bem a permanência absoluta ou a mutabilidade absoluta, mas nunca o homem, nunca o ser que nós somos. Schiller considerava a nossa natureza mista como uma natureza pulsional, compelida a uma dupla tarefa. E agora eu cito rapidamente uma passagem. A tarefa é a seguinte: dar realidade ao necessário em nós e submeter a realidade fora de nós à lei da necessidade. Daí então a sua conhecida distinção entre os impulsos sensível ou material e formal, como as duas forças opostas, ele usa essa expressão, que nos solicitam igualmente. O impulso formal, diz Schiller, e aqui eu cito, parte da existência absoluta do homem ou de sua natureza racional e está empenhado em pô-lo em liberdade, em levar harmonia à multiplicidade dos fenômenos e afirmar sua pessoa em detrimento de toda alternância do estado. Ele quer que o real seja necessário e eterno, e que o eterno e necessário sejam reais. Em outras palavras, exige verdade e justiça. Fim da citação. Ora, tal como é descrito, o impulso formal é um impulso à emancipação humana através da razão em dois de seus usos fundamentais, pois as exigências de verdade e justiça correspondem aos interesses da razão teórica e da razão prática. Diferentemente de Kant, e em sintonia com Reinhold e Fichte, os usos teórico e prático da razão não são apenas coordenados, mas derivados de um único impulso, no caso, o impulso formal. Isso nos leva de volta à proposição fundamental da filosofia elementar de Schiller: somos porque somos. Esse primeiro princípio incondicionado é, como disse, o da autoposição absoluta da subjetividade, implicando integralmente a natureza mista do homem. Por um lado, o homem é porque é. Ele é o fundamento de si mesmo, porque é um ser racional em toda a amplitude do impulso formal. Por outro lado, o homem é porque é alguma coisa, entre aspas. Ele é um ser determinado, porque é um ser sensível em toda a amplitude do impulso material. A autoposição da subjetividade é a autoposição do homem como a unidade da pessoa e dos estados, uma estrutura constituída por dois poderes irredutíveis um ao outro e igualmente transcendentais. À base de todos os estados está o estado em geral, que Schiller identifica a temporalidade como a condição formal dos fenômenos, assim como a pessoa em geral está à base de toda a permanência, do ser livre e sempre idêntico a si mesmo. Assim, tão certo quanto a pessoa é livre, é também que os estados são necessários. O homem existe propriamente enquanto é em e para si, e não fora de si ou privado de si. O acordo do homem consigo mesmo está radicado na estrutura transcendental da subjetividade como uma estrutura mista, mas unitária. O homem é lançado num processo de formação pelo qual ele vem a si como um ser racional e finito, livre e sensível. A unidade dessas determinações é a unidade da estrutura transcendental da subjetividade. O homem deve ser o que ele é, porque é como é. Uma natureza mista e não simplesmente porque é um eu. E o que ele não pode ser, porque é uma natureza mista, não deve sê-lo de modo algum.